nós dois aqui. Então, gente, vamos começar. Bom dia a todos. A gente está começando ali a live, Complexo Cultural como uma ponte entre a psique e a cultura na psicologia analítica. Então, eu vou falar inicialmente sobre o professor Carlos Sebena, e ali tem o psicólogo mestre Cauã Silva, né? A gente vai falar eu vou falar rapidamente, porque o núcleo da live mesmo é o Cauã, que escreveu uma dissertação sobre o complexo cultural, e ele vai passar um painel sobre isso, tá certo? Eu só vou fazer uma pequena introdução, colocando essa questão da lacuna entre a psique e a cultura na psicologia analítica e como entra o complexo cultural nesse processo. Tá? Cauã, quer se apresentar? Bom, bom dia a todos. Meu nome é Cauã, eu sou psicólogo e fiz o mestrado com o professor Carlos, na Federal. E aí estudei o conceito de complexo cultural em psicologia analítica. Esse foi o foco da dissertação, uma pesquisa conceitual, propriamente. E aí eu procurei trazer a discussão do complexo cultural aqui para o contexto brasileiro, a partir dos principais autores, que são o Thomas Singer e o Samuel Kimball. Eu finalizei a dissertação no ano passado, em agosto de 2019. E atualmente trabalho como psicólogo clínico. Então, gente, olha, eu convido todos vocês estão no YouTube, tem um canal do programa do mestrado, que a gente está orientando em psicologia analítica, então a gente fez vários eventos, e tem lá vários vídeos a respeito de vários temas que foram feitos ao longo do processo, tá certo? Feminino, complexo cultural, religião. Eu acho, talvez vocês encontrem alguma coisa interessante. O foco do canal ele é mais conceitual, e então a gente está tentando trabalhar nesses modelos. Eu vou começar, então, agora a minha fala, rapidamente. Tá? Deixa eu só colocar aqui eu mesmo só. Aqui. Tá? Então, considerações sobre o sujeito, a psique e a cultura na psicologia analítica. Por que a gente está trabalhando com essas considerações? É para dar o contexto de onde surge esse conceito de complexo cultural. Porque Jung não trabalhava exatamente com a cultura, ele pensava a cultura, mas ele não foi um pensador focado na cultura, ele foi um pensador que estava focado no indivíduo, tá certo? Então, rapidamente, para a gente colocar, a gente vai trabalhar, ou eu vou trabalhar mais exatamente, tá? Em duas etapas. Primeiro eu falo, depois o Cauã, que a gente já falou. Então, aqui, entre a psique e a cultura, a gente tem que pensar, tá? Que o pensamento junguiano está focado nisso aqui, ó, singularização e constituição do sujeito. Na realidade, como o ego se constitui? E o ego se constitui sempre a partir de dois coletivos. O coletivo exterior, que seria a cultura, a sociedade, a família, e um coletivo interior, que ele vai ligar no inconsciente coletivo, que são as imagens arquetípicas ou os arquétipos. Então, o ego surge a partir desses dois polos, coletivo, tanto externo quanto se colocam. Tá? E esse processo de singularização é exatamente o sujeito singularizar em relação a esse coletivo. Tá? E aí que o Jung vai dizer que sempre a teoria dele, por exemplo, a neurose é uma oposição entre um conteúdo inconsciente e um conteúdo inconsciente. Então, esses polos, tá? Quais são os polos? O coletivo exterior e o coletivo interior, eles se opõem, entram em conflito, em diálogo, ao longo eles vão formar o ego, a constituição do sujeito, mas eles se integram exatamente nesse sujeito individual. Tá? Aí que tem um problema. Como o Jung trabalha muito com a ideia de arquétipo, quando ele trabalha com o coletivo exterior, ele trabalha com esse conceito de massa. Tá? Ele não trabalha muito com os conceitos de grupos. Então, o que seria a massa rapidamente? É um coletivo externo, as pessoas externamente, tá certo? Identificadas, ou seja, que é um grande número de pessoas identificadas
por um arquétipo, ou seja, de certa forma, tomadas por um arquétipo. É como se esse grande número de pessoas ativasse esse coletivo externo, ativasse dentro delas esse coletivo interno, que seria o arquétipo. E elas, daí, o ego, se identifica com esse arquétipo. Tá certo? Então, fica a teoria do complexo cultural, ela surge exatamente na lacuna entre a massa e o indivíduo. Tá certo? E a teoria, então, vai estabelecer uma ponte entre a massa, que são esse grande número de pessoas identificadas com determinado, com uma imagem arquetípica, e o indivíduo. A partir daí, a gente tem que pensar, ou a partir dessa ideia, como a psicologia analítica, de modo geral, pensa os grupos, tá? Porque esse conceito de complexo cultural ele é muito recente. Tá? Rapidamente, eu mandei para vocês os resumos, né, como se fosse uma leitura prévia, então eu vou rapidamente passar por essa leitura prévia. Para Jung, a maior parte dos psicólogos de abordagem analítica, eles são avessos ao trabalho com o grupo. Por que eles são avessos, gente? Porque exatamente é como se o grupo, tá, ele fosse incompatível com esse processo de individuação. Por que ele seria incompatível? Porque na psicoterapia grupal, tá, você se identifica com o grupo. E a análise individual é aquele modelo alquímico. Se eu vou singularizar, eu tenho que fazer um processo singularizado, individual. Quando eu estou trabalhando em grupo, eu não consigo trabalhar, eu trabalho com o grupo e não com o indivíduo. Então, a ideia da psicoterapia de grupos, por que eu estou usando psicoterapia de grupos? Que é como se fosse um modelo de coletividades, tá? Vai existir uma contradição, do ponto de vista tradicional, entre a psicoterapia de grupos, ou trabalho com grupos, e a psicoterapia individual, tá? Por que isso daqui, gente? Porque o grupo, de alguma forma, se vocês verem, tá? Ele remete à grande mãe. Em que sentido da grande mãe? Remete, tá, ao arquétipo materno. Por isso essa ideia de uma regressão infantil, tá certo? É como se a gente perdesse nosso ego pelo contágio psíquico e ficasse no coletivo. Então a gente fica meio que protegido por esse grupo. Então a ideia do grupo formar, ou esse coletivo formar como se fosse um continente materno, do ponto de vista do ego, né, para a pessoa que se coloca. Isso permite o contágio, a identificação psíquica, criação de dependência mútua. Por quê? Porque a gente quase que retorna ao modelo infantil de psique. Consequentemente, a perda de autonomia e de responsabilidade do indivíduo, que é aquela ideia de uma regressão. Então, quem vai dar suporte para a gente, nesse caso, é o grupo. Tá? Então, a massificação, o aumento da sugestibilidade, um falso senso de segurança que o grupo vai dar, tá certo? E a inflação, porque a identificação com o grupo, tá? E o grupo é coletivo, consequentemente, baixa das defesas egóicas, porque eu retrocedi, é o grupo que vai me proteger, não é mesmo? Por isso aquela ideia de, muitas vezes, fazemos em grupos coisas, atos, pensamentos que nós não faríamos individualmente. Tá? E por isso que ele vai dizer uma paralisia no processo de individuação. Tá certo? Então, o grupo, de certa forma, o coletivo, ele do ponto de vista junguiano, ele bloqueia, de certa forma, isso daí. Tá? Só que, como o Jung ele tem uma obra extensa, tá? O André Dantas colocou no Facebook dele uma coisa que eu acho muito interessante, então, que é que ele coloca do Jung citando nas cartas, volume 2. Ainda que os perigos do indivíduo de identificar-se com a coletividade sejam grandes, ou seja, todos esses perigos aqui, regressão, contágio, intoxicação, dependência, perda de autonomia, falso senso de segurança, inflação e baixa defesas egóicas, tá? A relação entre os dois fatores não é necessariamente negativa. Ela também tem seus aspectos positivos. Na verdade, uma relação entre o indivíduo e a sociedade ou o grupo é essencial, que é uma coisa óbvia, né, gente? A gente se constitui como pessoa no primeiro grupo, que é o grupo familiar. Pois
nenhum indivíduo subsiste por si mesmo, mas depende da simbiose com o grupo, tá certo? Então, a gente não consegue viver sozinho, em coletividade. O si mesmo, o verdadeiro centro de um indivíduo é de natureza conglomerativa, como se o si mesmo, o self, além de estar no próprio indivíduo, também estivesse identificado, tivesse colocado nos grupos pelos quais o indivíduo de alguma coisa se identifica ou entra em simbiose, tá certo? Ele é, por assim dizer, um grupo. Ele, o si mesmo, é a coletividade em si. E por isso, quando atua de modo positivo, positivo a gente dizer, atua nas pessoas, estimulando, sempre cria um grupo. Então a gente pode dizer que o grupo tem uma função. Porque desse lado, então, o Jung tem uma visão positiva de grupo, de coletividade, e desse lado tem uma visão negativa, gente. A gente tem que pensar nisso, tá? No próprio modelo de escrita do Jung, tá? Como isso, gente? Pensando que o Jung escreveu e desenvolveu o pensamento dele desde 1907, mais ou menos, até 1960, ele tem uma obra extensa. E ele nunca se incomodou, não era o processo dele, de fazer uma sistematização da obra, tá certo? Então, ele ia escrevendo à medida que ele tinha, à medida que ele ia tendo insights e que ele ia organizando o pensamento dele. Consequentemente, ele tem muitas vezes modelos contraditórios entre si. O que ele tem, além das fases do Jung, tem alguns temas, por exemplo, que ele vai circulando. Por isso que a gente coloca, a escrita dele é paradoxal no sentido contraditória. Então ele vai, o foco dele não é tanto a teoria sistematizada, mas a experiência que se coloca. E como a experiência, lembrando vocês, gente, a própria neurose é um polo consciente e inconsciente, ele tenta pegar exatamente ele tenta, da escrita dele, pegar esses polos, esses paradoxos quando se colocam, tá certo? Então, muitas vezes, a escrita dele vai oscilar exatamente entre esses polos. Alguma coisa que está perfeitamente estabelecida e alguma coisa que está emergindo ainda daquilo que a gente não conhece, do inconsciente. Tá certo? Então, muitas vezes, quando começa a coisa meio... muitas vezes ele escreve de alguns temas de uma forma confusa, porque ele está se aproximando do tema. Depois vocês vão ver que ele escreve contraditório. Por quê? Porque ele está oscilando nos temas, até ele chegar em alguma coisa, de certa forma, consolidada na consciência, que de certa forma integrou isso aqui. Tá certo? Por isso que ele coloca, a escrita é paradoxal porque remete a suportar a tensão entre eles, entre esses dois polos, até emergir uma imagem, um conceito, obviamente vai estar ligado a uma imagem, de um símbolo que possa fazer essa junção, tá certo? Por isso, muitas vezes, é que a leitura do Jung é difícil, a leitura, a compreensão e a própria sistematização, porque a gente tem que, muitas vezes, ter muita reserva quanto ao nosso entendimento da obra junguiana, tá? Porque além da obra extensa, tá, tem muita coisa que não foi publicada. Então, a coisa ela vai se desdobrando. Por exemplo, a gente estuda grupos, mas eu não conhecia eu sabia exatamente que o Jung, em alguns momentos, falava do positivo, mas não tinha visto dele uma fala tão clara a respeito dele, do si mesmo. Só que ele não sistematizou, ele não colocou isso numa obra, não escreveu um capítulo sobre isso. Consequentemente, a gente tem a compreensão do pensamento junguiano de uma ideia negativa. Só que na cabeça dele, ou no pensamento dele, ele está sempre desenvolvendo esses processos, tá certo? Por isso, muitas vezes, que não é alguma coisa se coloca. Como ele escreve sempre a partir da singularização, ou seja, que a gente chama processo de singularização do indivíduo, de individuação, tá? Eu só vou trabalhar ele como que se dá nessa estrutura de personalidade e o impacto que se dá. Tá? Então, a estrutura da personalidade do Jung é aquela famosa piramidezinha, aqui em cima. Deixa eu passar aqui algumas linhas. Então, aqui, a consciência em cima, o ego, certo? Aqui, algo que seria como se fosse o inconsciente pessoal, quando a gente está trabalhando, e logo abaixo do inconsciente pessoal, a sombra,
tá certo? E entre a sombra e o ego, parcialmente identificado com a gente, aquela estrutura ou aquele complexo de relação social que seria a persona. Parte da persona, ela é consciente, a gente tem contato. Parte da persona, ela é inconsciente, certo? Então, a sombra, aí dependendo do nível do sujeito, né, a gente vai colocar a nossa contraparte sexual, ânima, ânimos. Percebam, nessa estrutura, no fundo, gente, a persona, ela surge antes e depois do processo de constituição do indivíduo, certo? Em que sentido que a gente colocaria? O ego está aqui, mas ele se constitui a partir da internalização de papéis sociais, tá? Então, o ego, que é uma coisa muito simples, a família, por exemplo, coloca para nós determinados papéis, então a gente pode dizer que a gente tem personas familiares, e a partir do momento que a gente constitui uma persona, obviamente constitui oposição à sombra, tá certo? E à medida que a gente vai se desidentificando, tá? Pensando elementos da persona que são conscientes, alguns passam inconscientes, ficam identificados com a sombra. Mas a ideia é que surgiu o ego, surgiu, obviamente, a sombra. Depois da sombra, ânima, ânimos, e abaixo aqui, né, o self, e ligado nesses modelos aqui, do self, próximos no inconsciente coletivo, os... Depois, e aqui, então, o consciente coletivo. O que está mostrando claramente, gente? Aqui, só voltando aqui, Jung pega o ego, trabalha a sombra, mas tudo isso aqui se integrando nesse processo. E entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, gente, vai existir o espaço exatamente da cultura, que se colocaria o inconsciente, por exemplo, familiar, tá certo? Dos grupos pequenos aos quais a gente faz parte, tá? Até chegar na própria cultura. Jung não fez, quando ele estuda, o foco dele, gente, é o self no ego. Ou seja, de alguma forma, é como, e como ele era um clínico, né, gente, como o ego vai experienciar, vivenciar e integrar todos esses aspectos de persona, de sombra, de ânima, de ânimos e o próprio self, mas sempre a partir do ego, tá certo? Então ele foca o ego e foca também esse processo, que obviamente do self, dos arquétipos. Tá certo? Então, o que a gente teria que ver? Tá? Então, a gente tem que trabalhar por que isso, gente, tá? Então, nesse processo que acaba surgindo do Jung, a gente tem que lembrar aquela divisão do processo de integração. Eu vou colocar aqui como se fosse o ego e aqui o inconsciente. Quando o arquétipo é integrado, está muito inconsciente, o que ele está? Ele está misturado os modelos. Então, ele não está polarizado. É que nem a ideia, tá? A gente tem o hermafrodita que coloca dentro de si o masculino e o feminino. Só que ele não está diferenciado que nem o andrógeno. Tá certo? Então, o que a gente possui? A gente possui os polos no inconsciente totalmente misturados. Quando ele começa a diferenciar aqui, como a consciência, o ego, ele não consegue ver tudo de uma vez, ele pega alguma parte, o ego pega um polo, tá? E o inconsciente fica com outro polo.
Coloquei positivo, negativo, por quê? Porque o que o ego se identifica é ego sintônico, faz bem, o que é negativo é ego distônico. Tá certo? Então, na emergência do arquétipo, o que a gente faz? A gente polariza. Na polarização, uma parte é projetada externamente. Então, a primeira projeção, ela é de um polo e implica, de certa forma, uma cisão. Obviamente, depois quebra essa cisão da projeção e isso é integrado. Mas percebam, gente, é o ego que projeta. E se é uma projeção arquetípica, essa projeção é muito forte. Então, Jung não estava muito interessado nesses pequenos modelos. É a projeção que se coloca no externo. Então, como que o arquétipo se integra no ego? Então, o ego, ele vai... A integração do ego, então ele vai vendo as imagens internas até o desenvolvimento do processo de imaginação ativa. Mas veja, externamente, como o externo como é que eu posso dizer? O externo vem, mas sempre a partir do ego, ele vai pensar quando o arquétipo se integra, quando que a gente não consegue suportar ou fazer essa quebra da projeção, quando a gente está muito identificado com alguma coisa que tem uma carga energética muito forte, tá certo? Que é o arquétipo. E o arquétipo assume uma carga energética muito forte no externo, a partir, muitas vezes, de uma massa. Por quê? Porque quando é um indivíduo em relação própria, daí é um modelo da clínica, você consegue trabalhar, tá certo? Então, de alguma forma, o Jung pensa no coletivo exterior, que daí seria o arquétipo, e no coletivo interior, é ele se diferenciando das diferentes imagens que se colocam. Ele não trabalhou essa ideia desses modelos, ele percebeu, de alguma forma, o aspecto positivo, que era importante, mas ele não teve esse foco muito claro na teoria. Por isso que ele coloca isso aqui, gente. O foco dele foi na subjetividade ou no mundo interno, tá certo? Então, na consciência e na relação do ego com o inconsciente, complexo, imagens arquetípicas. Em termos teóricos, então, ficou uma espécie de sombra. Lembre-se, se a gente foca na consciência, o foco desenvolve um papel, automaticamente se cria uma sombra. Tá certo? Então, ele ficou exatamente uma espécie de sombra teórica na intersubjetividade, na cultura, nos grupos e nas coletividades. E ficou uma lacuna, então, da relação do indivíduo com os grupos e as coletividades. Tá? Se ele tem uma espécie de consciência crítica, no sentido Paulo Freire, no sentido de percepção, de distanciamento, em relação ao sujeito, à própria subjetividade, à própria psique inconsciente, ele tem uma consciência, entre aspas, ingênua, no seguinte sentido inicial, porque ele não colocou essa reflexão, sobre os processos, conflitos e dinâmicas sociais, tá certo? E, obviamente, também sobre o papel das culturas, que impacta exatamente na ideia de... Não seria naturalização, mas ele não tem uma reflexão crítica exatamente sobre o impacto da realidade social, dos processos sociais, dos conflitos, das relações de poder e das ideologias sobre esse ego, tá certo? Por quê? Porque exatamente não foi o foco dele, exatamente, foi uma sombra teórica, tá? Ele vai perceber claramente, então, os arquétipos, quando eles se colocam sobre isso. E, obviamente, na psicologia analítica, de certa forma, vai desconsiderar, então, esses aspectos. Aqui eu estou falando mais de lutas coletivas, mas emancipatórias a gente pode ligar exatamente do aspecto clínico de individuação dos grupos, tá? E da participação do sujeito, então, em grupos, em coletivos e em movimentos, tá certo? Então, acaba... Veja, não que ele não tivesse, talvez, uma certa noção disso, mas ele não trabalhou isso. Então, fica do ponto, se a gente faz uma leitura ingênua da teoria dele, a gente pode criticar uma espécie de foco no indivíduo, o individualismo e uma certa cisão entre subjetividade, cultura e sociedade, que vai ter um impacto, se vocês lerem mais claramente, o pensamento contemporâneo pós-jungiano coloca dele, um certo etnocentrismo na teoria em relação às sociedades nativas, ou seja, a África América. Por quê? Porque a gente acaba projetando o nosso modelo cultural nessas outras sociedades, e uma certa concepção essencialista sobre o gênero, o papel tradicional de masculino e feminino, não vamos entrar sobre isso, tá? Isso fica muito claro, por exemplo, com uma carta aberta do Samuels, quando ele fala aqui, ó,
Nota sobre uma carta aberta sobre Jung e os africanos, que foi publicada em 1918 no Jornal Britânico de Psicoterapia. Está disponível nesse site. O que eles fazem, tá, gente? Eles fazem aqui exatamente que eles mostram dificuldades decorrentes dos escritos do Jung sobre raça. Por que dificuldade? Porque ele tende a atribuir a raça nem se usa mais hoje em dia, né, gente? Ele tende a atribuir aos outros um modelo infantil da psique, tá? Que é exatamente o impacto dessa ingenuidade, de certa forma, tá? Em relação à intersubjetividade dos grupos. Mas percebam que também ele reflete, por que isso? Ele acaba refletindo, na teoria dele, algumas questões dominantes no próprio campo da época da antropologia. Tá? Então, a gente tem, claramente, uma lacuna aí entre, tá, o desenvolvimento da consciência e essas coletividades que seriam os grupos, que vai surgir e vai tentar fazer essa ponte, exatamente a ideia do complexo cultural. E para isso, ele vai fazer acesso. Tá? Então, ele vai tentar fazer e vai tentar mostrar como os grupos, de alguma forma, influenciam a consciência. Tá? Para tentar. Veja, não quer dizer que a gente não tivesse consciente disso. Estava consciente, mas ainda não tinha os elementos conceituais. Tá certo? Então, desse aspecto, eu vou agora passar para o Cauã, tá? Para ele falar para a gente. Só que ele tem que se conectar novamente aqui. Espere só um pouquinho. Oi, Cauã. Oi. Tá. Oi. Então, agora eu vou passar para o Cauã. Bom, passar. Tá? Então, eu deixo só fechar aqui e eu já vou passar os slides aqui do Cauã. Tá? Pronto, Cauã. Bom, eu preparei alguns slides. Como eu falei, essa pesquisa conceitual da ideia ou da teoria dos complexos culturais. Eu comecei a investigar esse conceito a partir de uma curiosidade, de uma experiência que eu tive de intercâmbio, entender um complexo cultural mexicano que é o malintismo. Essa foi o projeto para a entrada no mestrado, só que quando eu comecei a aprofundar, estudando com o professor Carlos e com os colegas do mestrado, eu percebi que esse conceito ele ainda estava sendo introduzido no campo junguiano, ele estava procurando um lugar de consolidação. E eu não encontrei nenhum lugar que organizasse essas ideias todas. Então, ele foi proposto lá em 98, mas mais propriamente em 2000 pelo Samuel Kimball. Então, a minha ideia foi justamente tentar organizar esse conceito. Eu vou falar para vocês rapidamente como foi a estrutura do meu trabalho. Então, foi um modelo escandinavo em que eu escrevi 3 artigos separadamente. O primeiro foi uma revisão de literatura, o segundo foi uma análise conceitual e o terceiro foi um aprofundamento no que eu chamei de derivações conceituais, que são algumas contribuições de Samuel Kimball. Hoje eu vou falar especificamente sobre os 2 primeiros artigos, que é essa revisão de literatura e também sobre a análise conceitual. O objetivo que eu tive na dissertação, o objetivo geral, foi caracterizar o conceito de complexo cultural em psicologia analítica. Bom, o professor Carlos ele falou algumas coisas já sobre a relação do Jung com a cultura e com o coletivo. A gente consegue encontrar com maior concentração nas obras dele
esses escritos sobre o coletivo e a cultura no volume 10, que é a Civilização em Transição. E os autores do complexo cultural, eles falam bastante, eles citam bastante a análise que o Jung fez de Wotan. Então, ele, em 1936, se eu não me engano, quando, na ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, do Hitler, o Jung faz uma análise disso e traz a ideia de Wotan como se fosse o retorno desse deus, o redespertar do deus Wotan, que era um deus nórdico antigo, na psique alemã. Então, a psique muito ligada ao espírito, e Wotan era um deus da efervescência, um tanto dionisíaco, algumas aproximações com Dionísio, então é como se ele tivesse inundando a psique alemã nesse momento. Então, os autores sobre o complexo cultural pegam justamente essa passagem dele. E aí existem algumas críticas que falam sobre que um aprofundamento cultural, histórico, poderia trazer maior base para ele, porque a preocupação dele foi justamente com essa figura, essa imagem arquetípica de Wotan. Bom, em alguns momentos, Jung aparentava sobrepor o arquetípico sobre o cultural, que aparece implicitamente no texto de 1916, A Estrutura do Inconsciente. Então, não que o Jung negasse a cultura, mas, de alguma maneira, em alguns momentos, parece que existia essa sobreposição dos valores arquetípicos em detrimento dos aspectos culturais históricos. E alguns conceitos que a gente consegue encontrar nessa relação do Jung com a coletividade é a massificação, que ele trabalha bastante, e a individuação como um caminho antagônico. Então, o sujeito massificado é um sujeito que é controlado pelo Estado e que ele perde a sua autonomia. E o Jung também traz, em alguns momentos, a ideia de psique coletiva e consciência coletiva. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, coletivo como algo negativo no léxico junguiano. O que o professor Carlos até já comentou, seria, quem sabe, uma sombra do campo junguiano. Né? Que eu acredito que, aos poucos, isso tem se deixado para trás. A gente vê um movimento de trabalhos que vem trazendo esse aspecto coletivo e cultural adiante a partir de um olhar junguiano. Então, julga-se devido justamente à própria ênfase do Jung no indivíduo e a experiência dele nas duas grandes guerras mundiais. Ele fala um pouco disso em algumas passagens dele. Em 1925, Jung escreve, tem um seminário de 1925, em que ele traz brevemente, ele não aprofunda isso, mas ele traz uma ideia interessante da geologia da personalidade. Então, essa geologia da personalidade, ela é composta por diferentes influências. Então, a ponta é o indivíduo, mas o indivíduo, ele é como se tivesse a influência dos aspectos familiares, do clã, pequenos grupos, das nações, de grandes grupos. Aqui ele traz o exemplo do homem americano, europeu, por exemplo, os ancestrais primatas, animais ancestrais e esse Central Fire, que é uma camada bem mais profunda, né? Então, esse é um ponto interessante também. Ele aponta, ele dá um valor para outros aspectos além do individual, que são esses, a família, os clãs e as nações. De alguma maneira, são nessas brechas que a teoria dos complexos culturais vem procurar trabalhar. Bom, se a gente fala de complexo cultural, uma das bases desse conceito é a teoria dos complexos. Eu não vou me estender aqui, porque é uma teoria já bastante conhecida, e talvez seja por isso que
o conceito de complexo cultural ganhou maior trabalho, mais afinidade, justamente porque esse é um conceito muito conhecido, ele é básico do pensamento junguiano. O que eu posso dizer aqui que é o complexo é um agregado de imagens e ideias organizadas por um afeto com um fundo arquetípico. Então, ali o professor Carlos estava mostrando a base, a construção, digamos assim, da psique individual, ela é composta por complexos. E eles se apresentam em sintomas, fantasias, sonhos, pensamentos obsessivos e ações compulsivas. E algumas das características deles são a autonomia e a resistência à consciência. Então, no próprio trabalho clínico, mas não só, a gente consegue perceber a ação desses complexos justamente quando a gente percebe a emergência de um sintoma ou fantasias muito literalizadas, por exemplo, enfim, em pensamentos obsessivos, esses pensamentos que não param de vir. Esses são alguns dos aspectos que a gente consegue ver ali a constituição, a aparição de um complexo. E eu trouxe uma citação do Jung, que está no volume 8 das obras completas. Certos complexos surgem depois de experiências dolorosas ou desagradáveis na vida do indivíduo. São experiências pessoais de natureza emocional que deixam feridas duradouras. Então, esses dois aspectos são importantes. Eles não necessariamente, mas eventualmente surgem de traumas, ou de experiências traumáticas. Seja de um evento grande e importante, seja do acúmulo de experiências. E são feridas psíquicas duradouras, então eles são constituintes da psique. Eles não podem ser removidos. O que vai diferenciar é a relação que a gente vai estabelecer com eles. E o processo terapêutico é um tanto a busca por uma relação consciente, digamos assim. Como diria o Hillman, mais próximo de um ego imaginal, um ego que consegue ver através dessas experiências, ainda que ele não é o senhor da casa e ele não vai governar as coisas. Bom, se por um lado existe o conceito de complexo, do outro existe o conceito de inconsciente cultural que é trazido pelo Joseph Henderson. E esses são os conceitos que dão base para o conceito de complexo cultural. O complexo e o inconsciente cultural. E o Joseph Henderson, que foi um analista junguiano que fez análise com Jung, fez sua formação em Zurique, é um médico estadunidense, ele se preocupou em estudar a cultura. Nos anos 30, ele já escreveu uma carta para o Jung falando da percepção que ele tinha de que alguns homens protestantes tinham algo como um complexo cultural. Ele usa esse termo, mas ele não apresenta... Ele falou que estava pensando em escrever algo, ele não escreve sobre isso. Mas o que a gente pode ver é que já existia uma preocupação dele lá em 1936. Em 1963, se eu não me engano, ele escreve um artigo que se chama... Ele apresenta num congresso de psicologia analítica que se chama o arquétipo cultural. E aí, nos anos 80, ele apresenta dois conceitos, que é atitudes culturais, que ele apresenta no livro Cultural Attitudes in Psychological Perspective, em 1984, e ele traz 4 funções das atitudes culturais, que é a religiosa, a social, a filosófica e a estética. Ele pega um tanto a ideia dos tipos psicológicos do Jung e ele traz uma perspectiva diferente, como se fossem a atitude religiosa, a atitude social, filosófica e estética. Ele percebe dentro da prática clínica que existe esses 4 aspectos em que as pessoas, geralmente, elas podem prevalecer uma dessas atitudes, e ele vai discorrendo nesse livro sobre isso. E a outra, em 1986,
e principalmente em 1990, ele apresenta o conceito de inconsciente cultural, que ele caracteriza como uma área da memória histórica entre o inconsciente coletivo e o padrão manifesto da cultura. Ele pode ser incluso ambas as modalidades, consciente e inconsciente. Além disso, tem algum tipo de identidade decorrente dos arquétipos do inconsciente coletivo que auxilia a formação de mitos e rituais, promovendo o desenvolvimento do indivíduo. São dois aspectos importantes que a gente extrai desse conceito, que é apontado pelo Kimball, não por mim. Kimball fala que tanto essa historicidade, essa continuação histórica, é um dos aspectos importantes, quanto essa lacuna que o professor Carlos falou. Joseph Henderson entendia que o inconsciente cultural ele residia, ou como se fosse, ele agregava uma camada intermediária entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E aí, esse é um trecho importante. Ele auxilia a formação de mitos e rituais, ou seja, existe um fundo arquetípico, mas que ele ganha cor, contexto, história e uma propriedade específica dentro de uma certa cultura. Bom, além disso, o Michael Van Adams também ele comenta sobre esse conceito do inconsciente cultural, mas ele entende que ele forma parte do inconsciente coletivo. E aí ele traz a ideia de imagens estereotípicas, ou seja, o inconsciente cultural ele reside, mas ele se apresenta muito a partir dessas imagens de estereótipos culturais. E aí eu trouxe aqui uma citação dele. Eu considero o inconsciente cultural como um aspecto do inconsciente coletivo que compreende não apenas os fatores arquetípicos, mas também os fatores estereotípicos. Incluem, é claro, fatores aparentemente raciais. Então ele escreve um texto sobre o multiculturalismo, a imaginação multicultural. Ele escreve sobre essa noção de raça. E aí ele coloca a raça como uma unidade do inconsciente, ou seja, como existiu a ênfase na sexualidade, por exemplo, pelo Freud, ele entende que os aspectos raciais devem também ganhar um lugar no inconsciente e para a psicologia profunda. Então, esses fatores aparentemente raciais, atitudes coletivas e comportamentais que são realmente fatores étnicos, que têm consequências prejudiciais e discriminatórias. E aqui no Brasil, o Arthur Ramos, que foi um médico psiquiatra alagoano, ele escreveu sobre folclore, foi um antropólogo. No começo do século XX, logo depois da proclamação da República no Brasil, ele se debruça a estudar os negros no Brasil e a cultura negra. Então, escreve alguns livros sobre isso. Eu extraí 2 trechos que ele fala sobre o inconsciente folclórico, que são do livro Negro Brasileiro, de 1940. Então, antes desses conceitos todos de inconsciente cultural mesmo, ele leu um pouco do Jung e da psicanálise. Ele fala sobre inconsciente folclórico. Então, eu vou ler essas 2 passagens dele. O que só sobrou no trabalho de assimilação, ou seja, das diferentes culturas, tanto europeia, do catolicismo popular, das diferentes etnias negras que chegaram aqui da África, o trabalho da assimilação dessas culturas que foi acontecendo nesse hibridismo brasileiro passou ao inconsciente folclórico e, como tal, esquecida da sua origem e significação, ou seja, se manteve costumes, crenças, folclores, mas a sua origem ela ficou perdida nisso. Então, ela foi sendo passada para frente e a sua origem perdida. E outro ponto que ele traz, as práticas mágicas de procedência africana tendem, assim, a diluir cada vez mais, absorvidas pelo paganismo supérstite de outras religiões. Elas atingem um estado de fragmentação
onde muitas vezes já não conseguimos exumar os elementos originais, que é um pouco do que ele falou anteriormente. Elas passam ao folclore e vão contribuir à formação desses estratos remotos do inconsciente coletivo, esquecido a sua origem e significação. Então, ele traz esse termo inconsciente coletivo do Jung, mas ele entendia, e esse é um importante conceito, principalmente se for falar a partir de autores brasileiros, de que existe essa herança, essa continuação que é perdida na origem, mas ela se mantém, ela se perpetua dentro da cultura e dentro da psique, principalmente, se a gente for pensar a partir da psicologia analítica. Bom, e o conceito de psique coletiva, ele é um conceito confuso entre os jungianos. O Singer fala um pouco disso. Ele diz que a psique coletiva é entendida também como algo além... ele traz esse conceito, tentando organizar essa ideia, né? Que a psique coletiva ela é algo além da soma das psiques individuais, como se houvesse uma dinâmica autônoma e independente dos indivíduos, se expressando por eles. Ademais, ela é primitiva, não racional, simplista, facilmente manipulável e agitada em um frenesi com palavras de gatilho e imagem. A gente consegue ver muito bem isso quando a gente escuta algumas palavras hoje em dia. Ela desperta certos afetos e imagens. Mas o importante ideia aqui é que a psique coletiva ela é uma dinâmica autônoma e independente dos indivíduos, ou seja, ela reside dentro da própria cultura. Eu diria aqui que dentro desse inconsciente cultural. Ou seja, a gente nasce, a gente cresce, por exemplo, dentro do Brasil e existe uma série de eventos complexos, histórias que nos são apresentados de maneira consciente e inconsciente, por exemplo. E isso existe independente dos indivíduos. E aí, entrando já no conceito de complexo cultural, eu trago aqui dois autores que são os principais que eu encontrei dentro dessa pesquisa, que são o Samuel Kimball e o Thomas Singer. Samuel Kimball da esquerda e o Thomas Singer da direita. Quem escreve propriamente sobre o conceito de complexo cultural, que apresenta ele, é o Samuel Kimball, em 98, em um congresso em Florença. Ele pincela esse conceito e fala sobre o mito da invisibilidade quando ele vai entrar no Instituto Jungiano de São Francisco. Mas, em 2000, que ele apresenta num livro organizado pelo Thomas Singer, ele apresenta o texto O Mito da Invisibilidade e os Complexos Culturais. E logo após isso, em 2002, é o Thomas Singer que começa a escrever sobre. E eles são os principais autores desse conceito. Eles são os principais propagadores, digamos assim. Samuel Kimball, o que propôs, e o Thomas Singer é o que vem alastrando ele, que vem disseminando, que vem trazendo maiores contribuições em quantidade, diria. Bom, a definição de complexo cultural. O Thomas Singer fala isso na introdução de um livro sobre complexos culturais na Europa, que eles são com falhas básicas e geográficas na psique coletiva. E o Kimball conceitua os complexos culturais como uma expressão de um sistema dinâmico de relações que atendem à necessidade individual básica de pertença e identidade através da ligação de experiências pessoais e expectativas grupais, uma vez que essas são medidas por raça, entre aspas, etnia, religião e gênero. Esses são um dos aspectos que a gente consegue ver de maneira mais clara sobre a organização de complexos culturais. Esses são dois aspectos importantes. Eles trazem uma noção de pertencimento ao sujeito dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, e com isso ele traz uma série de características ligadas à identidade tanto pessoal quanto grupal.
eles se formam, os complexos culturais, geralmente a partir de traumas coletivos que envolvem traumas históricos, como escravidão, a colonização, conflitos religiosos de gênero, conflitos entre povos, nações e grupos. Ou seja, eles moldam a psique individual por meio de memórias grupais, fortemente descarregadas de traumas específicos e conjecturas históricas que atuam dentro da conexão do indivíduo com as condições presentes. Aonde a gente consegue ver os complexos culturais? Principalmente quando a gente percebe a presença de afetos intensos compartilhados por determinado grupo. Ou seja, o que a gente viu um tanto com o George Floyd, por exemplo, e aí aqui depois no Brasil, a gente sentiu alguns respingos, diria assim, da ativação de um complexo cultural, que lá parece muito forte, ele é muito combativo, e aqui ainda ele aparece um tanto... Ele aparece, mas ele se recolhe muito rapidamente, e isso é um movimento curioso e que nos faz pensar sobre os nossos complexos culturais aqui no Brasil. E outro aspecto, o que a professora Denise Ramos trouxe na qualificação, que foi bem importante, até para situar e para entender mais sobre esse conceito, é que a gente consegue ver eles nos sintomas na sociedade. Então, naquilo que pulsa, naquilo que aparece como algo autônomo. O Samuel Kimball, ele traz a ideia, por exemplo, de sofrimento social, que é um conceito da antropologia médica, que pode ser pensado aqui. O sofrimento social ele pode ser encontrado em diferentes aspectos. Por exemplo, a desigualdade social, a pobreza, e entram também os aspectos das relações interraciais. Porque ele se mostra aqui no Brasil, principalmente, como um sintoma dessa relação histórica que se estabeleceu entre os africanos que chegaram aqui, os povos originários, ameríndios, e os europeus que colonizaram. Os complexos pessoais e os complexos culturais, eles não são a mesma coisa, mas eles guardam algumas semelhanças. Por exemplo, a autonomia, eles resistem à consciência, permanecendo em boa parte do tempo inconsciente. Eles compõem respostas altamente carregadas de afetos, acumulam experiências que validam o seu ponto de vista. Esse é um ponto que a gente consegue ver bastante nos grupos quando se intensifica os complexos culturais. Eles procuram experiências que validem o ponto de vista dele, e essa recusa da alteridade do outro, ela é muito, muito demarcada. Ela não consegue incorporar outras ideias distintas, que não fazem parte dessa identidade, dessa ideologia, dessas ideias próprias. E, a partir disso, afirma um ponto de vista simplista em relação aos fatos. Como o professor Carlos falou, existe uma dificuldade na reflexão. Esse é um ponto importante. É muito difícil, em alguns momentos, entrar em contato aqui. A gente viu isso bastante, eu diria, nessa disseminação, nessa ruptura das relações, que aconteceu com a própria eleição de 2018. Existiram muitos relatos de pessoas, eu escutei muitos relatos, tanto dentro da clínica quanto fora, da ruptura com pessoas que pensavam ideologicamente diferente, e se uma delas assumiu um ponto muito duro, muito rígido, isso apareceu muito dentro das relações em família, mas em amizades, em determinados grupos sociais. E, além disso, ambos possuem complexos pessoais e culturais,
sua base é arquetípica. Eles expressam atitudes humanas típicas e estão enraizados em ideias primordiais sobre o que é importante, tornando-os muito difíceis de resistir, refletir e discriminar. Algo que o professor Carlos falou, eu não lembro se ele falou exatamente da inflação, mas talvez aqui seria uma ideia. Existe a tomada da consciência dessas ideias e aí a identificação com esses próprios pensamentos e fantasias que circulam dentro do grupo. Aí eu trago também essa outra contribuição do Kimball. Os complexos culturais organizam a história psicológica de uma cultura, pertencendo não somente aos indivíduos, mas à própria cultura, gerando o seu próprio campo emocional. Tanto as exigências do passado quanto os processos futuros são moldados por esses complexos. Eles permitem, assim, uma análise terapêutica cultural. Eles não procuram, propondo esse conceito, trazer uma ideia de cura, mas é muito mais a descrição, o olhar para essas dinâmicas grupais, inconscientes. Esse é um ponto importante que está na frase a seguir. Os dois pontos importantes e que são, de alguma maneira, as contribuições que essa teoria dos complexos culturais apresentam é que ela se preocupa tanto com os aspectos inconscientes quanto elas partem da ideia de realidade psíquica trazida pelo Jung. E esses autores trazem que os complexos culturais seriam uma espécie de uma sociologia interna, e ela não tem um compromisso de ser científica, é muito mais uma busca de descrição delas. E elas compõem elementos de mitologia, história, economia, ciências sociais e psicologia. Escrevi errado ali. Mas nesse primeiro trecho ali do Kimball, é importante ressaltar que quando a gente vê essas análises, por exemplo, do Votando Jung, em que ele já parte logo para um fundo arquetípico, diria um ver através, a partir dos mitos, ele deixa um pouco de lado esses aspectos próprios da cultura, históricos, da própria formação da nação, né? Então, esse é um dos aspectos importantes dos complexos culturais. Eles organizam a história psicológica de uma cultura, ou seja, existe, eu vou falar um pouco depois sobre o racismo, ele constrói ao seu redor diferentes, uma forma de relação com o outro, e ele produz, digamos assim, fantasias, ideias, pensamentos, e eles são organizados dentro de afetos. E esse é um ponto importante quando a gente fala de cultura e de psicologia analítica. Essa organização que sai um pouco do foco no indivíduo especificamente e do arquetípico, mas dentro da cultura e dentro da relação do indivíduo com a cultura. Existe a ideia, então, que existe como se fosse um nível na psique individual existe um nível individual e um nível grupal, digamos assim, metaforicamente, não como divisões estratificadas. A gente também consegue perceber os complexos culturais dentro de uma polarização rígida, que o Kimball traz como essa oposição, nós contra eles, them. E eles se apresentam como padrões comportamentais /afetivos de respostas estereotipadas, ou seja, existe uma cisão muito grande em determinados grupos, e quando isso acontece é que a gente também consegue ver os complexos culturais em ação, porque existe uma identificação muito própria com suas ideias e a busca por combater, muitas vezes, não necessariamente, aqueles que propagam ideias distintas ou que
o meu grupo não conseguiu elaborar, não, é como se residisse no inconsciente desse grupo, e aí ele é projetado como uma sombra grupal, e um outro grupo que a gente elegeria, assim, como o grupo oposto. Então, essa polarização é um aspecto importante para a gente conseguir ver essa dinâmica inconsciente grupal. Os complexos culturais, eles não são a identidade cultural e nem o caráter nacional, que foi falado um pouco pelo Jung e foi até criticado, mas eles não, os complexos culturais não se assemelham a essa ideia. Identidade cultural, ela pode entender a partir dos aspectos que definem ou que caracterizam uma certa cultura. Então, ele não existe algo necessariamente bom ou ruim. Mas, diferente disso, os complexos culturais, eles marcam essa relação dicotômica. Eles usam de base o texto do John Perry, que ele fala sobre essa cisão que o complexo, muitas vezes, ele estabelece, que é uma cisão ego-sintônica, ego-distônica. E aí, o que diferencia justamente é a ativação afetiva desses complexos. Então, o caráter dicotômico e potentemente afetivo com que se constelam os complexos são o que diferenciam, porque quando se constelam, principalmente complexos culturais, eles marcam essa cisão, essa diferença, esse distanciamento, essas projeções. Existe essa demarcação muito clara. Então, o que os autores colocam é que a principal diferença é na constelação que acontece nos complexos culturais, de uma certa autonomia que eles têm dentro da psique individual e coletiva. E aí eu trouxe aqui 6 características que são fundamentais para a teoria dos complexos culturais, que eu compilei a partir dos vários trabalhos que eu li do Samuel Kimball e do Thomas Singer. Então, os complexos culturais são complexos que operam no nível do grupo, do inconsciente cultural. Ou seja, os complexos culturais estão para o inconsciente cultural, assim como os complexos pessoais estão para o inconsciente pessoal. Uma referência. Esses complexos organizam crenças e emoções coletivas profundamente arraigadas, organizando parte da vida em grupo. Eles mediam a relação entre o indivíduo e o seu grupo de referência. Essas coisas a gente consegue ver em diferentes grupos, seja em grupos religiosos, muito identificados com suas crenças, a gente consegue ver também nas questões de gênero, isso é muito claro, muito evidente, as questões ligadas tanto ao feminismo quanto a homossexualidade. Então, são aspectos que ainda provocam afetos muito intensos nos grupos. Tanto naqueles que lutam por um lugar distinto desse que são colocados, quanto aqueles que tentam afastá-los e perpetuar padrões antigos que residem com grande força no nosso inconsciente cultural. O segundo, eles funcionam de forma autônoma dentro de cada indivíduo ou grupo. A autonomia dos complexos sobre a consciência se vincula à percepção restrita das diferenças. Então, existe uma dificuldade na percepção do outro, ou seja, ela é muito embebida de projeções, o outro ele passa a ser uma ameaça.
daquilo que o grupo entende como certo, como correto, como ideal, enfatizando tanto a identificação e diferenciação do grupo, como o sentimento intenso de pertença e a alienação dolorosa. Os complexos culturais são centros de nucleação em um movimento contínuo de imagens e afetos. Então, esse é um ponto fundamental que eu acabei não falando muito, mas esses afetos, eles produzem imagens, e esses são os pontos em que a gente, em análises, na descrição de um complexo cultural, vai se atentar às imagens que surgem desses complexos. E também o que reside no campo da fantasia desses grupos. Quais são as fantasias que o grupo possui quando se constela propriamente esses complexos. Levando, então, a narrativas e rituais passados de geração em geração. Ou seja, a gente consegue retomar um pouco da ideia até do inconsciente folclórico aqui, que a gente não sabe muito bem aonde começou, algumas ideias que nos são chegadas, que nos são passadas, mas elas se mantêm viva na consciência e no inconsciente grupal. E elas, então, os complexos culturais funcionam de maneira centrípeta, ou seja, um movimento para dentro, ou seja, é como se fosse um dínamo que se volta para dentro. E aí a gente consegue, nessa referência que a gente percebe, então, a sua própria autonomia e força. Ele tem uma força e uma profundidade e uma autonomia importante dentro da psique individual e grupal. Então, eles organizam as atitudes emocionais e comportamentais que compõem a vida em grupo. Os complexos culturais funcionam como campos emocionais, são impessoais e atuam em prol do grupo. Eles impulsionam em direção a sentimentos e ações por meio de uma indução psíquica. A indução psíquica seria a tomada, a constelação, e aí o que de alguma maneira leva a uma indução do indivíduo. A gente consegue perceber isso dentro da clínica, ou quando cada um de nós, e isso passa constantemente, em que nós somos tomados por ideias e pensamentos e falamos aquilo que não queríamos ter dito, por exemplo. Mas aqui ele ganhou um contexto grupal, e talvez nesse grupo, e algumas ideias que o professor Carlos trouxe também, dessa regressão e contágio psíquico que acontece nos grupos, é justamente aí que aparece essa indução. 4, eles facilitam a relação afetiva do indivíduo com os padrões culturais do grupo. Seu aspecto positivo estrutura um sentimento de pertencimento, sendo a identidade alcançada por meio da identificação com o grupo cultural, social, étnico ou social. E negativamente eles geram preconceitos, atitudes de ameaça à alteridade dentro da dinâmica USDN, como categorias de longa data junto com imagens e respostas afetivas estereotipadas. Ou seja, existe uma série de pensamentos e comportamentos também, gestuais, que acabam aparecendo nesses indivíduos, e eles muitas vezes não são refletidos. Então, é um pouco disso que ele fala, dessas imagens estereotipadas. 5, eles proporcionam ao indivíduo e ao grupo um senso de pertencimento e identidade dentro de uma continuidade histórica de pressupostos emocionais compartilhados. Este senso de pertencimento se vincula tanto aos eventos negativos, linchamento de multidões, quanto positivos, patriotismo. Que não necessariamente é positivo, mas é que eles trouxeram aqui como algo positivo. Né? E o sexto e último são, os complexos culturais são uma maneira da psique de narrar sua relação com o grupo. Então, os complexos culturais, eles dão essa estrutura afetiva, emocional, de pertencimento e de relação, a possibilidade de relação com o grupo. O grupo proporciona, dentro dos pensamentos, das suas ideologias, das suas ideias, a sua própria relação a própria relação do sujeito com o grupo.
Aqui eu trouxe 5 perguntas que o Thomas Singer traz sobre os complexos culturais. Então, uma boa maneira de se pensar sobre um determinado complexo cultural é fazendo as seguintes perguntas: que sentimentos se dão com esse complexo? Que imagens tendem a aparecer com esse complexo? Que memórias vêm à mente quando esse complexo é ativado? Comportamentos são desencadeados por um determinado complexo e que pensamentos estereotipados se repetem com o complexo particular. Ele tentou organizar metodologicamente a ideia dos complexos culturais em 2018, nesse artigo, e aí ele traz essas 5 perguntas como se fossem perguntas norteadoras para se pensar e se analisar um determinado complexo cultural. No Brasil, e aí entrando já um pouco mais na revisão, as principais contribuições que eu encontrei até então, até 2018, que foi quando eu finalizei a pesquisa, a revisão de literatura, foi a professora Denise Ramos, da PUC de São Paulo, e o Walter Boechat, a professora com 5 produções, e o Walter Boechat com 4. A Denise Ramos fala um pouco sobre um complexo de condução de São Paulo, desse aspecto grandioso que São Paulo tem e de condução do país, digamos assim, que ele escreve em um livro que se chama, um capítulo do livro que se chama Escutando a América Latina, que o Boechat também escreve, mas ele escreve mais sobre racismo, e aí ele traz a ideia de racismo cordial. E Denise Ramos também escreve sobre a elaboração da escravidão e sobre corrupção no Brasil. Existem outros autores que trouxeram também algumas ideias, mas até então o que eu tinha encontrado eram esses 2 os principais, em números de produção. A revisão da literatura que eu fiz, ela foi realizada em algumas bases de dados, na CAPES, no Google Scholar, Scopus e Wild. A partir desses termos, complexo cultural em português e inglês, complexo cultural, psicologia e psicologia. Eu encontrei, no total, 154 produções, 62 artigos, 34 capítulos de livros, 8 livros, 24 produções em anais de congresso e 26 teses. Predominância do idioma inglês. Em português eu encontrei 20 produções, 2 em russo e 1 em francês. Esse é o principal livro, é um livro que inaugura a teoria dos complexos culturais, eu diria, porque ele organiza a ideia de diferentes autores de diferentes países. E aí existem artigos, aí está o artigo da professora Denise Ramos sobre corrupção, e existem, se eu não me engano, dos 5 continentes, eles trazem um autor que descreve algo daquele continente. A ideia de complexos culturais, ela também é importante porque esses autores, Kimball e Singer, eles procuram propor essa ideia, e esse trabalho é justamente a continuação dessa, o que eles chamam de hipótese, porque é a ideia de olhar para dentro da cultura, que dentro da sua própria cultura existem determinados aspectos que são importantes, e o conceito de complexo cultural como uma forma de você olhar para esses eventos. Então, aqui eu estou trazendo aspectos puramente conceituais, mas eles podem ser pensados a partir de determinadas culturas, e aí, então, a ideia é justamente olhar para as especificidades da cultura. Esse é um aspecto importante desse conceito. As formas de utilização que eu encontrei para análise de complexos culturais é tanto de estudo de caso, vinculado a aspectos culturais históricos, entrevistas e sonhos. E esses foram alguns dos temas pesquisados: racismo, relações de poder e de gênero, classe social, psicologia analítica, política estadunidense, complexo cultural do
Oriente Médio, a projeção da sombra coletiva e as diferenças culturais, questão da utopia na Rússia, educação, complexo familiar e cultura no Canadá, corrupção no Brasil, complexos culturais por meio do grafite e da obesidade. E a conclusão dessa revisão de literatura foi que a maioria das publicações aconteceram após 2010, então a gente percebeu um boom assim, nessas produções, o que tem mostrado que o campo junguiano tem se preocupado em falar sobre as questões grupais e coletivas. Eu elenquei aqui como esse um dos aspectos também, a utilização parcial do conceito, ou seja, muitos autores eles não se debruçavam a entender o conceito e essa foi a minha ideia trazendo o segundo artigo, porque existe uma série de contribuições que vão acontecendo ao longo do tempo para se entender esse conceito. E aí, quando eu digo que existe uma utilização parcial, é no sentido, não no sentido pejorativo, mas que existe uma pouca busca de revisão bibliográfica. E aí eu olhei isso a partir das referências que os autores traziam. E o terceiro era uma pergunta, se existe uma metodologia de análise. E o que, curiosamente, quando eu fiz essa pergunta, no mesmo ano, o Thomas Singer ele escreveu um artigo sobre isso, sobre a metodologia, porque ele não tinha se debruçado a isso, e com as diferentes críticas que vinham aparecendo, ele procurou trazer alguns aspectos metodológicos, ainda que exista essa demarcação de que a cientificidade não é um aspecto principal, é muito mais a descrição. Rapidamente, eu vou tentar ser mais breve aqui. Análise, esse segundo artigo, ele parte mais de uma análise conceitual, que, na verdade, eu já trouxe toda essa definição do conceito, ela é fruto desse segundo artigo, que eu procurei trazer antes para se encaixar melhor dentro da apresentação. Mas eu procurei fazer essa análise conceitual justamente pensando nessa questão temporal e focando principalmente nos trabalhos aqui do Thomas Singer e do Samuel Kimball, e também trouxe algumas críticas que são feitas ao complexo cultural, que é feito pelo Kevin Liu e pelo Johann Graf, além do Andrew Samuel. Um dos aspectos que são apresentados pelo Singer ele chama de cura dos complexos culturais. E aí eu procurei usar o termo integração, entendendo que esse é um movimento dinâmico e não de cura, de fato, desses complexos. E ele traz a partir da ideia de função transcendente na sociedade, que ela poderia acontecer de três maneiras: de uma mitigação, ou seja, eles emergem do inconsciente cultural e ao longo do tempo ele vai perdendo a sua força. E não quer dizer que ele desapareceu, mas que ele, de alguma maneira, retornou para o inconsciente cultural. E aí, quando existe algum evento, um gatilho que o ativa, ele novamente emerge. Eu pensaria, a partir do exemplo que eu dei, um pouco antes, sobre essa questão do George Floyd. 2, seria a partir de um líder carismático que conseguisse equilibrar essas polaridades, digamos assim. Ele cita o Mandela, ele cita o Barack Obama como algumas dessas figuras que conseguem concentrar, fazer um intermédio entre esses opostos. E o indivíduo que suporte, 3, indivíduos que suportem a polarização em sua psique, ou seja, pessoas individuais que consigam suportar essa diferença e comunicar. Ele traz o exemplo, se eu não me engano, de um autor que fala sobre literatura, de um escritor de literatura nos Estados Unidos. Essas são as três formas que ele entende que poderia acontecer uma função transcendente na sociedade. Ou seja, a emergência de um símbolo e uma relação entre essas polaridades. Os conceitos complementares.
Então, eu entendi que os complexos culturais, então, ele é um conceito base, mas são esses conceitos complementares que procuram dar maior consistência para um olhar, para uma análise desses complexos culturais. Por exemplo, Kimball fala sobre a invisibilidade, ou mito da invisibilidade como complexo cultural, fala sobre o processo de sombra coletiva, a transmissão intergeracional, o trauma grupal intergeracional, as narrativas fantasmas, que eu diria que é o principal conceito dele, particularmente, é o que ele escreve em um livro, se debruça a isso, e o sofrimento social por meio do luto e melancolia cultural. E o Thomas Singer, ele foca bastante nas análises políticas, e eu identifiquei dois conceitos que ele traz, que é a defesa arquetípica do espírito coletivo, uma transposição da ideia do Cauchy para entender essa dinâmica grupal, essas defesas arquetípicas dentro do espírito grupal, ou coletivo, e a função transcendente na sociedade. Dentro do contexto clínico, eles falam também sobre a transferência e contra-transferência, a presença dos complexos culturais nos sonhos, por exemplo, e que quando se considera um complexo cultural é como se eles estivessem pisando em algo pegajoso, algo muito difícil, muito denso, e que envolve ambos, analista e analisante. Então, quando se tocam temas, por exemplo, como gênero, como as relações interraciais, a gente acaba pisando em terrenos muito pegajosos. Eles não se debruçam, não falam mais propriamente sobre a prática clínica, são comentários muito breves em relação a isso. Algumas críticas são feitas, tanto do Andrew Samuels, que ele critica essa ideia da função transcendente da sociedade, entendendo que não se pode usar esse conceito. Ele acha que é um uso indevido desse conceito, dessa transposição da psique de análise, uma análise da psique individual para uma psique coletiva, digamos assim. Quando ele fala que, por exemplo, se a relação que se estabelece dicotômica entre pessoas racistas e não racistas seria uma pessoa meio racista, esse é o exemplo que ele dá. O que eu diria é que talvez a ideia do Thomas Singer seria muito mais de uma relação entre esses opostos, não necessariamente uma síntese como na psique individual, mas uma forma diferente, uma integração dentro da psique grupal, coletiva. O segundo é uma crítica do Johann Graf em relação ao trabalho do Thomas Singer. É o primeiro trabalho que ele fala do caso Elian Gonçalves, e aí ele traz a ideia das defesas arquetípicas do espírito coletivo, e o Johann Graf, ele retoma a ideia a história do Elian Gonçalves e traz outras imagens possíveis. Então, ele aponta para a necessidade de você pegar a história como um todo, e não uma parcela dela e simplesmente ficar com a imagem a partir daquilo. Ele fala que existiam diferentes imagens possíveis para se analisar. E aí ele faz tanto uma relação do indivíduo, grupal e coletiva, bem interessante. E o Kevin Liu, e ele fala sobre, ele critica essa historicidade, ele traz alguns textos que ele fala sobre a relação entre a psicologia analítica e a psicohistória, algumas críticas ele tece em relação ao próprio Jung mesmo, mas ele faz alguns comentários diretamente ao Thomas Singer e comenta sobre a historicidade e a transposição de conceitos clínicos para análises sociais, ou seja, no cuidado que se deve ter para não se incorrer numa psicanálise selvagem. E o que o Andrew Samuels também faz isso. Ele comenta sobre isso. Então, o Kevin Liu, ele aponta para um aspecto que eu acho bem interessante e importante, maior robustez
no estudo da historicidade, da história, e no cuidado que os junguianos devem ter quando pisam em terrenos que não são os nossos. A conclusão que eu cheguei desse segundo artigo foi a ampliação do conceito. Existiu uma ampliação do conceito ao longo do tempo. Existiram essas propostas, essas derivações conceituais que eu comentei um pouco antes. E uma atenção sobre a necessidade de maior rigor e cuidado na transposição de conceitos clínicos para a descrição da dinâmica dos grupos. Eu acho que eu já estou até me estendendo mais, né, professor? Não sei se eu posso continuar, mas eu vou falar brevemente aqui sobre o complexo racial no Brasil. Então, eu diria então que o complexo racial é um complexo de todos. E aí eu trago essa ideia de complexo racial como da Fanny Brewster. E a partir de uma realidade inconsciente, que é a ideia do Michael Van Noy Adams. Então, existe essa dicotomia entre brancos e negros quando a gente fala sobre aspectos raciais. E não olhando para o indivíduo, mas para a cultura, ela compõe-se de fantasias ligadas tanto ao branco quanto ao negro. E aqui são fantasias dentro da própria constituição da história no Brasil. Então, o branco ligado à superioridade, ao bom, ao que é correto, o ideal, é a pureza. E ao negro, a criminalidade, e principalmente a gente vê isso em relatos diversos no início do século XX, assim, que era declaradamente dito isso. E quando a gente pensa na religião afro-brasileira, então existe também esse aspecto, por exemplo, a demonização, um aspecto negativo, mal. Tem essa ligação corporal com a sexualidade, e muitas vezes dentro da história a gente consegue ver essas ideias de inferioridade, ou até próprio cientificismo, o racismo científico foi uma proposta de se colocar o branco como superior, o negro como inferior. Dentro disso, existe um lugar pré-determinado inconscientemente para ambos? Então, eu estou falando aqui inconscientemente, como se fosse algo que residisse dentro da nossa própria cultura. Existem, então, aspectos que são fundamentais, que é o trauma intergeracional na história, no Brasil, que não vou me debruçar aqui, mas a gente vê isso claramente sobre os vários anos de escravidão durante o período colonial e imperial. O professor Boechat traz essa ideia do racismo cordial, então, e a persona cordial. No Brasil existe essa proximidade muito... não existe essa demarcação muito clara como nos Estados Unidos. Então, aqui, as relações elas se dão muito mais por essa pessoa, por essa cordialidade. E dentro disso, o racismo, ele entra justamente aí como uma projeção da sombra. Existe aproximação, mas ao mesmo tempo existe essa negação do outro. E isso aparece muito a partir da própria projeção da sombra, quando a gente fala de relações interraciais. Aqui eu trago uma frase do Florestan Fernandes, que é: o Brasil não evita, mas tem vergonha de ter preconceito, ou seja, a dificuldade de assumir o preconceito. E isso é fundamental, porque faz a gente pensar o que a gente faz com os nossos complexos culturais, se eles são negados. E aí a gente consegue ver puramente a sua autonomia. Qual é a consequência de não assumir os complexos culturais? Como eu falei lá antes, a autonomia, a resistência, pensamentos simplistas e a não reflexão. E aqui dentro disso a gente pode pensar até na ideia do racismo estrutural, ou do racismo enquanto estrutura, como um aspecto fundante que se estabelece de maneira muito arraigada dentro das instituições, da política, das relações
entre grupos. E o próprio Boechat, ele traz essa aproximação, que quando se fala de raça, entre aspas, também se fala de um complexo de classes, digamos assim. São duas ideias muito próximas dentro do Brasil, o que faz a gente olhar para uma especificidade muito própria do Brasil, e que precisaria ser maior trabalhado. Não vou ter tempo de falar aqui. E, por último, se a gente for olhar o racismo a partir das narrativas fantasmas, do conceito de fantasma, que é um conceito que o Kimball traz da psicanálise, essas narrativas, elas estruturam inconscientemente, elas são mantidas e perpetuadas a partir de fantasmas, que são como ideias. Ele faz uma transposição da ideia do indivíduo para o grupo, que são como se fossem tabus que a gente carrega inconscientemente e que são manifestados e perpetuados a partir dessas narrativas. Um pouco da ideia do inconsciente folclórico do Arthur Ramos, ou seja, como se fossem unidades muito que produzem imagens que são, em sua essência, inconscientes para nós, para a psique de um modo geral. Essas narrativas fantasmas, elas são narrativas que são perpetuadas e trazidas e possuem grande autonomia dentro de um grupo, o que a gente consegue perceber dentro dessa própria ideia de racismo em si, dessa dificuldade de discussão da própria, do assumir-se racista. Isso é muito difícil aqui, pelo menos essa é uma das características, essa cordialidade acaba atravessando as relações sociais, e o racismo, a gente consegue ver muito claramente isso na ideia do racismo em si. E dentro disso, a própria ideia do Kimball sobre o mito da invisibilidade, ou seja, ele fala que os brancos não conseguem ver os negros, ver a partir da realidade deles. E essa é uma ideia que a gente consegue também olhar para o Brasil e para as relações interraciais a partir disso. Essa dificuldade de olhar o outro pelo outro. Era isso que eu queria trazer, eu me estendi bastante, desculpa, pessoal. Mas eu procurei trazer algumas das ideias do mestrado. Eu não estou te escutando, Carlos. Pronto. Agradecemos, então, a presença do Cauã, mas a gente tem como dinâmica, depois dessa apresentação, como se fosse aula, a gente discutir ou debater de forma mais livre no grupo do Meet. Eu mandei nos comentários ali, deixa eu ver se eu coloco no banner aqui, Espera só um pouquinho, gente. Eu mandei nos comentários o link para a gente debater. Eu só vou colocar aqui as perguntas que vão servir como início ali do processo da gente começar a pensar, tá? Tá aqui. O link, então, para quem quiser entrar na videoconferência é esse, tá? Eu vou mandar de novo aqui do Meet, tá? Eu vou mostrar rapidamente as perguntas que é para a gente começar ali, tá? Essa live vai estar gravada no YouTube, então vai no canal do mestrado ali, Estudos em Psicologia Analítica PR, e ela vai estar disponível a todos, tá certo? As questões que as pessoas enviaram, basicamente, são da Luísa Del Claro: se a recusa da autoridade pelo complexo cultural pode ser vista como uma sombra grupal. A gente está trabalhando aí com a relação entre o complexo e a sombra, que eu acho que é mais interessante a gente ver lá. Até porque já são quase 11 horas. E, por último,
Tem uma outra pergunta da Marinha Ferreira. Como podemos pensar numa clínica que alcançasse os complexos estruturais, seria de grupo? Sim. Eu acho que a gente pode ir lá para a live do Meet, tá, e pode debater lá. Eu vou deixar um pouco aberto aqui, se alguém tem alguma dificuldade. Peraí. Tá? Então, daí a gente vai... Vamos esperar lá como é que está no Meet. Bom, eu agradeço ao professor Carlos pela ideia e pelo convite. E poder falar um pouco mais sobre isso, trazer esses estudos mais teóricos da universidade para o mundo, né? É justamente essa a ideia. Porque eu acho que lá a gente consegue abordar de uma forma mais clara essa questão do racismo, essa questão da clínica e essa questão da alteridade, porque eles envolvem um processo relativamente longo. Então, vamos... Tá, Álvaro, eu vou aceitando aqui. Eu vou encerrar aqui, daí aqueles que quiserem, daí a gente vai dentro de alguns minutos, só para as pessoas entrarem, a gente passa para lá, então, tá bom? Então, agradecemos a presença de todos. Obrigado, Cauã. Obrigado, professor. Mais.